Tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. Quando a gente coloca o termo gente, se referindo ao ser humano, porque nós temos a necessidade fisiológica de comer e defecar. Chama-se metabolismo, em duas etapas: assimilar e desassimilar. E intuitivamente, como ser racional, nós olhando todas essas imagens aqui que nós estamos circulando nesse ambiente, não existe sequer um elemento que possa servir de alimento para o homem. Mas alguns animais encontram alimentação ainda nessa vegetação pelada, sem folhas, mortas, aparentemente mortas, mas elas ainda estão no sistema de dormência por conta da ausência de água no solo, que não permite que elas se mantenham enfolhadas. Provavelmente alguns insetos encontram alimentos nessas plantas. No reino vegetal, que aqui representa menos de 1% da cobertura vegetal nativa que existiu aqui. E nós sabemos que, por intuição, que nós somos seres racionais, nós, que eu digo nós, gente, que as abelhas, por exemplo, não encontram alimento aqui. Porque a gente sabe que as abelhas coletam o néctar da flor para fazer o mel. E na botânica existe uma regra que diz o seguinte: a flor é uma folha modificada. E se não existem folhas na planta, não existe flor. Mas, entretanto, mesmo tendo folhas, as flores só acontecem em um determinado período do ano em cada planta. A planta tem seu tempo de floração no tempo das chuvas, quando tem o solo úmido e a planta pode colher a água por intermédio das raízes para viver. Sem água não vive, porque a água é o principal elemento da vida. Nós acabamos de dizer e explicar que não tem nenhuma abelha aqui nesse momento. E é comum aqui o apicultor, o homem que cria abelhas, durante 6 a 8 meses do ano, ter que fazer uma garapa de rapadura para manter a abelha presa, para que ela não morra e não arribe, ou seja, ela se alimentar. Mas nem sempre a garapa de rapadura consegue manter a abelha no ambiente. Embora sendo doce, não é o doce que existe no mel da abelha. E, portanto, não é o alimento ideal
E muitas vezes o homem tem suas colmeias, que é a criação de abelhas, suas casas artificiais para abelha. Mantém a garapa de rapadura no ambiente, mas a abelha mesmo assim ou morre ou arriba. E aqui durante pelo menos 6 meses do ano não existe flor alguma. Então isso prova que o homem realmente, apesar de sua capacidade intelectual, de sua inteligência, essa inteligência não é suficiente para manter flor, plantas com flores para a abelha o tempo todo, o ano todo. E nós podemos dizer que o homem é o problema. Quando a gente mostra que aqui não tem flor alguma, não tem folha nas plantas, e explicamos que aqui não tem nem 1% da variedade das espécies de vegetais que existiram aqui. A gente está vendo isso aí, apenas uma espécie de vegetal, que é a jurema, porque é adaptada à nova situação climática daqui. Mas foi o homem que fez isso aqui. Durante 200 anos, no mínimo, o homem arranca frequentemente essas árvores, queima, virando cinza, carvão, fuligem, fumaça. E algumas sementes, algumas não, pelo menos 90% das sementes das plantas nativas daqui, mesmo trazendo as sementes para cá, ela já não consegue germinar, crescer, se desenvolver e se reproduzir, porque o clima já não é adequado para 90% das plantas que existiram aqui. Durante 50, 60 anos, isso aqui permaneceu com as plantas totalmente... Qualquer planta nativa que nascesse aqui, o homem arrancava para criar os campos de lavoura e de pastagem do gado. Para impor sua lavoura, muitas vezes invasiva. Plantas que veio de outras áreas, que não é nativa daqui, e sendo imposta aqui na época das chuvas, enquanto que a planta nativa da área desapareceu. E hoje o homem não consegue mais criar abelha aqui. É natural que num clima tão diversificado como foi isso aqui, com muita chuva, um solo muito fértil, tivesse plantas com flores para alimentar as abelhas o tempo todo. Cada planta com sua floração em um determinado período do ano. Então já não tem abelhas aqui. E como a gente falou, o homem tenta manter a abelha aqui presa no ambiente, mas ela não está aqui, ela foi embora. Porque não é só o alimento que a abelha precisa. Enquanto as plantas escolhem o lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza, os animais, incluindo os insetos, escolhem o lugar para nascer e viver de acordo com o nível de cobertura vegetal. E quando a gente diz e repete que tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas, o mel é o caso. Se não tem a flor, se não tem a planta, não tem a folha, não tem a flor, não tem a abelha, não tem o mel. Então, essas duas necessidades fisiológicas, a assimilação, que é comer, e desassimilação, que é defecar, são 2 etapas do metabolismo.
E aqui nós estamos vendo fezes de dois animais, bovino e humano. Se nós consultássemos por intermédio desse nosso trabalho, se alguma dessas fezes são maléficas ao ambiente, certamente o homem iria citar a sua própria. Porque ele se coloca na condição de um ser que não estaria enquadrado na lei que diz que tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas, nós seres humanos. Mas os animais, o bovino, herbívoro, se alimenta de plantas. E é por isso que o homem coloca suas fezes, sua urina, deposita em um vaso sanitário, perto de casa, na casinha. Usa de 10 a 12 litros para empurrar aqueles excrementos do vaso sanitário para a fossa putrefata ou para os canos de esgotos. E assim também cria elementos químicos para tirar o odor dos excrementos, dos seus excrementos, e para destruir micro-organismos que naturalmente se formam nas fezes dos animais, não só do homem, e até os micro-organismos que estão no próprio organismo do homem, que são benéficos. Quando vão para as fezes, ele coloca detergente, desinfetante, soda cáustica, ácido muriático em suas fezes, dizendo que é para eliminar os micro-organismos que fazem parte, inclusive, do organismo humano. Não estaria qualquer malefício ao ambiente, pelo contrário. Nas fezes tem minerais, matéria orgânica variadíssima, tem água, tem gases muito mais benéficos ao ambiente do que as fezes do bovino. Então a gente vê que o homem realmente está se autodestruindo. Nós começamos aqui mostrando o que ele eliminou de vida aqui para impor sua agricultura, para colocar seu gado aqui. Ou seja, campos de lavoura e de pastagem do gado, e hoje já não consegue criar gado, nem consegue plantar lavoura, porque o clima está totalmente estranho. Mas está estranho porque foi o próprio homem que criou essas condições. Então hoje tem uma parte da humanidade que diz que essa mudança climática que está aí é natural, que acontece a cada 10 mil anos, 5 mil anos, 6 mil anos. Como é o aquecimento global. Mas porque o homem não sabe que 16 espécies de hominídeos já desapareceram da Terra por não saber, por não poder se adaptar à condição, às mudanças climáticas, porque o clima ele é dinâmico. Que vai mudar, que vai haver mudança sim, mas grande parte da mudança que tem aqui nesse momento, que a gente está provando aqui, é pela ação nefasta do homem, que eliminou 90% das espécies vegetais. E consequentemente, aqui existia uma massa vegetal de 5.000 metros cúbicos de massa vegetal por hectare, ou seja, em 10 mil metros quadrados.
O homem eliminou. E como o vegetal é o quinto elemento da natureza, porque é autótrofo, sintetiza os elementos da natureza em matéria orgânica, e é o único ser vivo que pode fazer isso. O clima mudou. Enquanto que a mudança poderia vir em 1000 anos, o homem fez isso em 100 anos. Essa mudança. Conseguiu ao eliminar a cobertura vegetal aqui, nessa parte da terra do Brasil, para impor sua cultura estúpida, irresponsável. Conseguiu fazer isso em 100 anos. De uso da terra, uso da água, uso do solo. Usar é diferente de utilizar. Usar é gastar, consumir e destruir. Utilizar é tornar útil ou manter útil a vida. E a gente fala como é que o homem destruiu, e nós vamos dar uma caminhadazinha aqui e mostrar como é que o homem está se matando aqui. Mas não é ele somente não. Ao eliminar a cobertura vegetal dessa forma, ele está eliminando também as outras formas de vida. Se eliminar a cobertura vegetal dessa forma, eliminando também o solo, está aqui o exemplo, fogo. Nós estamos aqui a uma distância de mais ou menos 5 metros do fogo, quando o homem transformou toda essa massa orgânica em cinza, carvão, fuligem e fumaça, que vai contribuir para aumentar o aquecimento global, não há dúvida. Essa mesma fumaça, fuligem, que vai sendo levada pelo vento, vai se chocando, vai se prendendo às plantas, às árvores, e a planta deixa de respirar, porque bloqueia os poros de respiração. Então, quando a gente disse e repete que o fogo é um agente de destruição incompatível com a vida, de tal forma que o fogo e a vida não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, está aqui o exemplo. E foi assim que o homem fez para eliminar a cobertura vegetal, dizendo que era para poder abrir espaço para criar pasto pro gado e lavoura, e plantar, impor sua lavoura. Na realidade, não deu certo, não deu certo. É destruição total. E não existe regra nem lei, porque o homem pega um pedaço desse de chão, que era tudo terra devoluta aqui no Brasil, como se chama, sem dono, e o homem chegava, fazia um cercado aqui nessa área do Brasil, aí dizia, é meu. Ou seja, cortava madeira para fazer as estacas, comprava arame farpado, que já existia na época, era importado, não era produzido no Brasil, mas já existia, e o homem tinha acesso, principalmente no tempo das capitanias hereditárias aqui, em 1534, que o português que vinha para o Brasil era degredado, aventureiro, mas que tinha recursos para fazer aquilo, na expressão dele, se desenvolver, crescer. E aí o português ia se unindo à Índia, que existia aqui, ia gerando filhos, ia criando gente. E aí aquela mesma mentalidade do português, que era queimar para abrir os campos de pastagem e para sua lavoura. O índio, que não era agricultor, começou a se adaptar àquela situação. Depois veio o escravo africano da África, que é o chamado negro, que foi trazido aqui amarrado em mastro de navio. Pronto. Aí estavam 3 espécies de seres humanos que tinham na cabeça que para produzir seu alimento tinha que destruir as plantas nativas para abrir espaço para os campos de lavoura e pastagem do gado. E o resultado está aí. Aqui no Nordeste hoje, nessa área do Nordeste, se a gente pegar um raio aqui de 100 quilômetros, não existe uma flor. E como é que vai ter abelha? A gente fala abelha, mas também os outros insetos, outros animais que se alimentam das plantas. Se não tem as plantas, não existe o animal. Não existe o inseto que nós nos referimos. E o resultado é esse desastre.
O homem disse que isso é tecnologia. De fato, usou uma máquina, um trator, que queima petróleo, que é um combustível fóssil, e aí a máquina tem força para arrancar a planta pela raiz. E muita gente se aproveita de uma frase que existe na Bíblia Sagrada, que diz o seguinte: a árvore que não dá bons frutos deve ser arrancada e lançada ao fogo. Mas ali se referia ao homem. Então o homem que fez um trabalho desse é essa árvore. Certamente vai pagar caro. Matar o corpo humano, que é um corpo animal, não é tanto. Imagina o cara perder a sua condição de ser humano, cidadão do universo. Nós não vamos explicar como é que significa ser humano, cidadão do universo, porque o nosso trabalho aqui é um trabalho científico de educação ambiental. Mas a diferença do homem, entre o homem e o jumento, é que o homem tem essa condição de ser racional, porque tem essência sobrenatural. Não há a menor dúvida. E está aqui o resultado de um ser que usa a sua badalada inteligência para destruir o ambiente, para destruir a si mesmo. E o resultado é morte.